Olá, boa tarde mais uma vez. Estou aqui para dar continuidade no vídeo. Esse é o vídeo 93, da leitura da Constituição, o vídeo 93, né? Ele está indo a hoje, dia 14, né, de agosto de 2023. Como eu falei, muito obrigado. Eu estou muito feliz com você assistindo os meus vídeos. Muito obrigado mesmo. Peço que se inscreva no meu canal. Não deixe de dar o like ou dislike e fazer seus comentários. Eles são fundamentais para mim, porque eu tenho um respaldo, eu tenho um feedback para que eu possa continuar, para que eu possa melhorar. Esse artigo, né, da Constituição, como eu falo sempre, não faço uma leitura para advogados, juristas, essas coisas, faço uma leitura para o povo, né? Eu quero uma Constituição onde todo mundo entenda a sua importância, porque a Constituição do Brasil, assim como o orçamento, né, o orçamento público, são dois documentos, né, ou dois instrumentos fundamentais do nosso país. Primeiro, acima de tudo, a Constituição, segundo, o orçamento público, coisa que o brasileiro, infelizmente, não leva a sério, nem o orçamento, nem a Constituição, mas eu ainda vou fazer um trabalho sobre orçamento público. Me aguardem, viu? Mas vamos lá. Eu quero aqui falar, nós falamos na aula passada, do artigo 89. Agora eu vou falar do artigo 90, que tem a competência, né? Nós falamos de como é composto na aula passada, né? Sobre como é composto, quem compõe o Conselho da República, é o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né? Os líderes da maioria, da minoria e da minoria na Câmara, os líderes da maioria e da minoria do Senado, bem como 5 cidadãos, né? 6 cidadãos, né? Escolhidos, um pelo presidente da República, outros pela Câmara. Não vamos entrar nesse detalhe que nós falamos no vídeo passado. Hoje nós vamos falar a competência do Conselho da República, né? Diz assim o artigo 90 da Constituição: compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Então veja a importância do Conselho da República, né? Quando há tomara que nunca aconteça, porque pedir intervenção federal é uma gravidade muito grande. Quando diz assim, o governo federal tem que intervir nos estados, é porque há uma crise grave. E eu não torço para a crise grave. A gente tem que encontrar a harmonia, mas tem que haver essa previsão. Como nós tivemos no dia 8 de janeiro, né, desse ano, aquela invasão bárbara, né, por bárbaros bolsonaristas lá que quebraram tudo em Brasília. Se não tivesse a intervenção do governo federal no governo do Distrito Federal, a crise teria se alongado, porque havia, notadamente, né, uma omissão, né, do governo. Foi uma omissão do governo federal. Não estou aqui culpando quem é, o governador, vice-governador, secretário Não, houve uma omissão, porque não tem como deixar, né, que as pessoas entrem no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, da maneira como foi. Houve conivência. Eu não sei quem foi conivente ali, mas que disse assim, vai lá e quebra porque alguém me interessa que vocês quebrem. Isso não tenha dúvida. Então era normal que o presidente da República convocasse o Conselho para ele respaldar a decisão dele, né? Intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Eu vou falar depois, nós vamos falar sobre Estado de Sítio e Estado de Defesa. São institutos que previstos na Constituição que o presidente da República, diante de uma crise, ele vai lá e cria o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, tá? Eu não vou entrar em detalhe para que a gente não se torne repetitivo, tá certo? As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Veja bem, o que nós estamos vivenciando, até que essa crise ela deu a crise política ela não acabou, mas ela deu uma reduzida, né, da tensão. A gente não vive mais num tenso momento que a gente viveu nos últimos 4 anos. Porque se o presidente da República fosse uma pessoa ética, como tem que ser, e convocar o Conselho da República para aconselhá-lo, ele teria feito nas questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. O que aconteceu? No governo Bolsonaro, ele foi o propulsor, era ele que pregava as questões que
traziam para as instituições democráticas o caos, né? Quando ele fez aquelas mentiras sem provas sobre as urnas, né? Aquela divulgação de um documento falso que ele trouxe do Tribunal de Contas da União, e aquela exposição ridícula que ele fez sobre o nosso país para os embaixadores, né, dos países que ele convocou. Então, o Bolsonaro, ele cria, o governo Bolsonaro foi um governo que não vou falar do descredenciamento, mas do desprestígio das instituições democráticas. Ora, mas como era ele que poderia convocar o Conselho da República, ele não ia convocar nunca, se era ele o principal causador da instituição. A insegurança, né, que Bolsonaro criou no nosso país. O Bolsonaro, ele acabou com a festa do 7 de setembro, por exemplo. Nós comemoramos o ano passado 200 anos da nossa independência. O que o Bolsonaro fez? Nada para isso. Ele tomou do brasileiro o direito de fazer a festa da sua independência. Ele foi para lá gritar palavras, eu não vou repeti-las porque se torna injusta e desnecessária. Mas vocês sabem o que foi, né? Que Bolsonaro pronunciou. Então, é preciso que as instituições democráticas sejam fortes. As instituições democráticas, elas são, por exemplo, o Congresso, né, as eleições, as urnas eletrônicas, a independência do Tribunal de Contas, a independência do Poder Judiciário, que isso que Bolsonaro quebrou. Que ele queria que a Constituição fosse ele que determinasse as regras. Ora, cara pálida, não é assim. O presidente da República não pode dizer o que fará, né? Mas o presidente da República tem que fazer o que manda a Constituição. Esse é o grande problema, que Bolsonaro não quis, em momento algum. Ele quis que a Constituição se adequasse à vontade dele. Isso não tem jeito. Se assim for, não tem governo. Como de fato o governo Bolsonaro foi um governo que faz conta. Desrespeitou a Constituição tanto é que ele, né, eu não estou mentindo, que você pode até não concordar, mas ele está inelegível por 8 anos. E pode ficar até por mais tempo, porque ainda tem mais outros processos. Ah, é perseguição? Não. Lamentavelmente, o partido, né, do PDT pediu uma ação no TSE contra ele por aquela reunião que ele fez com os embaixadores lá no Palácio da Alvorada, com uma clara, né, política, comício, né, usando os bens públicos, a rede TV, o palácio, o carro, as despesas de eletricidade, né, em benefício da própria candidatura. Então, agiu bem o TSE, caçando os direitos políticos de Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, né, continua ainda hoje, né, descredenciando as instituições democráticas. Espero que o Conselho da República tome atitudes, né? Aí vamos lá o que diz o parágrafo 1º, que, desculpa, eu tive que falar assim, mas está dentro do contexto, tá, gente? O presidente da República é o principal elemento de sustentação da democracia e da República, porque é ele o presidente, o chefe geral da nação, é através dele, dos conselhos que ele pede, né, do Conselho da República, né, para auxiliá-lo, para que ele possa, né, tomar decisões corretas e não fazer o que Bolsonaro fez. Ficou o tempo todo desprestigiando as nossas instituições. Um dos fatores. Por isso que esse inciso 2, né, do artigo 90 foi durante 4 anos no governo Bolsonaro totalmente desrespeitado. Porque Bolsonaro era para convocar o Conselho da República para auxiliá-lo. Mas, olha, se era ele mesmo que criava a confusão, ele não tinha como ele dizer que o Conselho da República ia ser convocado. Vamos lá, parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 90 diz o seguinte: o presidente da República poderá convocar ministros de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relativa com o respectivo ministério. É claro que, como os ministros, eles não compõem nas pessoas, né? Os ministros de Estado não são pessoas que são componentes do Conselho da República, mas como eles são auxiliares diretos do presidente da República,
e o presidente da República convoca esse conselho para ouvir, para tomar uma decisão mais acertada, e precisa de vamos dizer assim, de uma assessoria do ministro, o ministro ele convoca aquele ministro, por exemplo, ministro da Previdência, ministro da Fazenda, ministro da Saúde, né? No caso da Covid, né? Ele tinha que chamar o ministro da Saúde para dar auxílio a ele, né? Mas nada disso foi feito, como falei, porque foi um governo que passou 4 anos, né, desrespeitando as normas da Constituição, né? Aí o parágrafo 2º diz o seguinte: a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho. Tem uma lei específica, que isso aí, né, fica com uma oportunidade a gente falar que é uma lei longa, né, e a gente entende que é importante. A minha vocação aqui é passar esse papel, né, da importância do Conselho. Então, o Conselho da República é auxiliar, né, do presidente da República, de fundamental importância, quando se tem um governante que zela pelo bem do país. Quando você tem um governante que não quer saber, como foi o caso do Bolsonaro, que passou 4 anos, né, desrespeitando as leis, esse Conselho realmente não teve efeito nenhum, porque o Bolsonaro nunca levou a Constituição a sério. Essa é uma grande verdade. Bolsonaro foi o presidente que mais desrespeitou a Constituição, infelizmente. Eu sei que os bolsonaristas têm raiva de mim, mas é uma realidade. Se o presidente Lula também o fizer, eu também o criticarei, porque eu sou um defensor da Constituição. Eu não tenho, assim, eu tenho um lado. O meu lado é o lado da Constituição. Desrespeitou a Constituição, eu critico. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.